explicar o conteúdo que a gente não terminou na última aula e tecidos. E depois vou colocar para vocês lá uma lista de exercícios nova, vários exercícios de revisão para que vocês possam fazer e depois a gente corrige, tá? Se bem que esse outro exercício ele é autocorrigível, tá? Ele se corrige sozinho, beleza? Então, deixa eu colocar aqui, compartilhar. Então, tá aparecendo para vocês aí, tecido muscular. Bom, vamos lá. Se não tiver aparecendo para alguém o slide, só avisar, tá? Bom, na última aula nós falamos de tecido epitelial, falamos dos tipos de tecido conjuntivo, e agora hoje nós vamos ver o tecido muscular e o tecido nervoso, tá? Bom, então o tecido muscular, as células dele são fibras musculares contráteis muito especializadas. Então, as células do tecido muscular elas se diferenciam das outras células por possuírem a capacidade de contração. Então, somente as células do tecido muscular têm essa capacidade de ter uma contração. Essa contração só é possível graças a filamentos especiais chamados de actina e miosina. São filamentos que existem nas células, tá? Nas fibras musculares, e esses ligamentos, conforme eles fazem uma ligação onde um ligamento puxa o outro. Eles estão em lados invertidos, onde um ligamento puxa o outro, fazendo com que o músculo deslize, uma fibra deslize sobre a outra e fazendo assim o encurtamento da fibra e gerando a contração muscular. Bom, a sua origem ela é mesodérmica. E a classificação? Bom, atualmente nós possuímos três tipos de tecidos musculares, tá? Nós possuímos tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Então, antigamente, só existiam duas diferenciações entre o tecido estriado e o tecido liso. Por quê? Porque o tecido estriado ele vai possuir as fibras do tecido estriado, ele vai possuir algumas estrias nele. Já do tecido liso, não. O tecido liso ele é mais comprido e mais liso, e mais fino. Só que o que acontece? Uma, uma característica do tecido estriado é ele possuir contração voluntária. E a característica do tecido liso é possuir a contração involuntária. Então, o que acontece? O estriado, ele possui a contração voluntária, ou seja, depende da nossa vontade. Então, nós vamos encontrar tecido muscular esquelético nos ossos, como o próprio nome já diz, né? Tecido muscular estriado, nós vamos encontrar nos braços, nas pernas,
órgãos que a gente movimenta com a nossa vontade. Então, a contração dele é voluntária. E o tecido liso, tecido muscular liso, nós encontramos nos órgãos que realizam movimentos involuntários. Realizam movimentos sem a nossa vontade, justamente para que o órgão esteja funcionando, tá? Então, por exemplo, o esôfago, que é um músculo, é um tubo muscular por onde passa o alimento, ele realiza um movimento chamado de movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos, eles vão empurrando o alimento para baixo. Então, ajudam o alimento a descer aí para o estômago. Lá no intestino, nos intestinos também, tá? Esse alimento chega no estômago, ali ele é digerido, ele recebe as enzimas digestivas. Dali do estômago, o quimo, ele passa para o intestino. Lá no intestino delgado, ainda existem outros processos de digestão, como o suco pancreático e a bile, que é produzida pelo fígado. E ali o quimo ele vai sendo empurrado por todo o intestino delgado, até chegar no intestino grosso, ele vai sendo empurrado por esses movimentos peristálticos, que o tubo vai se fechando da ponta, vai se fechando na ponta, empurrando o alimento até chegar no intestino grosso. Aí esse alimento passa pelo intestino delgado, onde sofre a digestão no duodeno, e depois os nutrientes são absorvidos, e no intestino grosso é absorvido a água e os sais minerais, onde ocorre a formação das fezes. Então, todo esse processo de movimentação ocorre graças a contrações involuntárias do músculo liso. Então, o que diferencia o músculo estriado do liso é o tipo de contração, voluntária e involuntária. Porém, o que acontece? O coração, o músculo do coração, é um tecido muscular estriado. E a característica do músculo estriado é o quê? Ser voluntário. Só que o coração, a contração dele é involuntária, tá? Então, só que ele é um músculo estriado. Então, o que vai acontecer? O músculo estriado cardíaco, ele era considerado uma exceção ao músculo estriado. Então, por isso que hoje em dia, eles colocam 3 tipos de músculo. O estriado esquelético, o liso e o estriado cardíaco. Porque o estriado cardíaco, ele tem as estrias, mas ele tem a contração involuntária, tá? Então, o estriado, aqui nós temos aqui o liso, né? A contração é involuntária, e aqui desculpa, aqui está o estriado cardíaco, aqui tem as estrias com a contração involuntária, o coração ele bate sem a nossa vontade, né? Então são os batimentos do coração, são justamente as contrações que ocorrem ali naquele músculo, e aqui nós temos o músculo liso, que não possui estrias. E isso daí, eles vão possuir uma contração mais lenta, porém ela é involuntária, tá? Não depende da nossa vontade. Como eu falei, que é os movimentos peristálticos, as contrações uterinas, no caso, o útero da mulher realiza essas contrações na hora do parto, também durante o ciclo menstrual, por isso que dá cólica, tem umas que tem mais, tem outras que tem menos. Então, são essas contrações que são involuntárias, porque são todas de músculo que? Liso. Bom, e aqui nós temos o tecido nervoso. Então, o tecido nervoso, nós temos uma célula especializada no tecido nervoso, especializada na condução de impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos, eles possuem uma natureza eletroquímica. O que quer dizer isso? Então, os impulsos nervosos, eles nada mais são do que transmissões entre íons que possuem, e esses íons, que são elementos químicos, que vão possuir uma carga elétrica positiva ou negativa, tá? Então, o neurônio, ele tem aqui, é uma célula bem diferenciada,
é uma célula, principalmente os neurônios que compõem o cérebro, são células, por serem tão diferenciadas, elas não possuem regeneração, são células que não se duplicam, então não tem regeneração. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso sistema nervoso, tá? Não fazer uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, que possam destruir os neurônios, porque ele não se regenera, então não volta atrás. E não só drogas podem destruir neurônios, como também algumas doenças, estresse, depressão, tudo isso pode causar problemas aqui. Então, o neurônio ele vai ter essa região aqui chamada de corpo celular. Tá? Nessa região aqui, tem um núcleo aqui no meio, e aqui nas pontas tem essas ramificações aqui que são chamadas de dendritos. Esses dendritos são responsáveis por receber um impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele chega no neurônio através dos dendritos. Esse impulso nervoso ele vai ser transmitido para essa cauda que é chamada de axônio. E essa cauda ela é composta, por exemplo, aqui nós temos uma estrutura chamada bainha de mielina. Tá? Essa bainha de mielina ela ajuda na transmissão do impulso nervoso mais rapidamente. Então, esse impulso nervoso ele transmite rapidamente aqui pelo axônio e é transmitido aqui pelas terminações axônicas para outro neurônio. Ou seja, é transmitido aqui para o dendrito de outro neurônio. Então, essa região final aqui, ela se liga a essa região inicial de outro neurônio. Tá? Então, essa região final aqui, essas terminações axônicas, elas se conectam, embora elas não se encostem, tá? Elas são próximas, elas ficam bem próximas. Essa região é chamada de sinapse, que é justamente essa transmissão do impulso nervoso entre uma e outra, tá? Onde ocorre a transmissão dos elementos químicos que possuem essas cargas positivas, ou melhor, as cargas negativas alteradas. Então, a quantidade de elétrons é diferente, essa quantidade de elétrons é que gera um impulso elétrico. Então, o que acontece? Uma coisa muito interessante no nosso sistema nervoso é que existe uma coisa chamada de limiar. O que é o limiar? É um ponto, uma fronteira, pode-se dizer assim, de excitação da célula. Então, esse limiar é o ponto até onde um estímulo externo, tá? Um estímulo do ambiente, ele vai excitar a célula e fazer com que a célula realize a transmissão de um impulso nervoso. Tá? Não é um impulso nervoso de dor, de sentimento, nem nada disso. Transmissão de impulsos nervosos que mantém a gente acordado, pode-se dizer assim. Então, esse limiar, quanto mais baixo esse limiar, mais acordado a gente fica. Quanto mais alto esse limiar, mais com sono a gente fica. Então, esse limiar dessas células, eles ficam se modificando o dia inteiro. Eles sobem e descem o dia inteiro. Então, quando a gente vai começando a ficar com sono, é porque o limiar está lá em cima. Então, é necessário um estímulo a essas células muito grande para manter essas células agitadas, manter essas células transmitindo impulso nervoso e fazer a gente ficar acordado. Agora, ao contrário, quando esse limiar está lá embaixo, significa que poucos estímulos são necessários para manter essas células excitadas e fazendo com que essas células estejam trabalhando e a gente fique acordado. Existem substâncias que vão mudar esse limiar. Então, por exemplo, o café, ou melhor, qualquer alimento que tenha cafeína, vai fazer com que esse limiar baixe. Então, a cafeína faz com que o limiar fique lá embaixo. Os energéticos, que são muito ricos em taurina e cafeína, né, eles fazem com que o limiar fique lá embaixo. Então, qualquer pequeno estímulo deixa a pessoa mais alerta. Agora, quando a gente
toma algum remédio calmante, ou até mesmo um suco de maracujá, um chá de passiflora, isso faz com que esse limiar do neurônio suba. Então é necessário uma grande quantidade ou melhor, que o estímulo seja grande para manter esses neurônios funcionando. Então é por isso que a pessoa vai ficar mais calma e vai sentir sono. Então tudo está ligado a esse limiar, tá? Que é um ponto de excitação da célula, que vai manter essas células, os neurônios, mais agitadas ou vai manter elas mais suscetíveis, ou melhor, menos suscetíveis a impulsos nervosos. Bom, então de tecidos, a gente acabou por aqui. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer sobre isso? Não? Bom, tem um vídeo que eu quero passar para vocês sobre a contração muscular. Para que vocês possam ver, evidentemente, como ocorre a contração muscular. Tá? Vou botar para compartilhar aqui. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP
e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar aos sítios de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores, despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Espero que vocês tenham conseguido ver, tá meio que travando um pouco, né? Mas isso é um defeito acho que do próprio Meet, né? Que sempre fica travando quando bota algum vídeo. Vocês têm alguma pergunta a fazer sobre o vídeo? Alguma coisa, não? Tem uma outra animação aqui relacionada aos neurônios, onde vocês vão poder ver na animação aquilo que eu falei, tá? Deixa eu colocar aqui.
Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Vou colocar, então, lá na sala, os exercícios de revisão, tá? Vou continuar online aqui, caso alguém queira fazer alguma pergunta sobre os exercícios, tá? Os exercícios vão ficar lá na sala semana inteira, tá disponíveis lá direto. Vou colocar também a gravação dessa aula, tá? A gravação de química vou colocar lá na sala de química e a de biologia na sala de biologia. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, vou parar de gravar aqui, tá?